Viagem ao Centro da Terra, obra de Júlio Verne, parte 7. A nossa jangada passou ao lado de sargassos de 3 a 4 mil pés de comprimento, serpentes imensas que cresciam a perder de vista. Divertia-me em acompanhar suas fitas infinitas, achando sempre ter alcançado a extremidade. Minha paciência e até minha surpresa foram enganadas por horas inteiras. Que força natural aquelas plantas podiam produzir e que aspecto deveriam ter a terra dos primeiros séculos de sua formação, quando, sob a ação do calor e da umidade, apenas o reino vegetal se desenvolvia em sua superfície. Caiu a noite e, como observara na véspera, o estado luminoso do ar não sofreu qualquer diminuição. Era um fenômeno constante, interessantíssimo, com cuja permanência podíamos contar. Após o jantar, deitei-me ao pé do mastro e não tardei a adormecer em meio a devaneios indolentes. Imóvel ao leme, Hans deixava a jangada correr, empurrada pelo vento em popa. Nem precisava ser dirigida. Assim que partimos do Porto Grauben, o professor Lindenbruck encarregava-me de escrever um diário de bordo, de anotar as menores observações, os fenômenos interessantes, a direção do vento, a velocidade, a rota percorrida, em suma, todos os incidentes da estranha navegação. Vou limitar-me, portanto, a reproduzir aqui essas anotações cotidianas ditadas, por assim dizer, pelos acontecimentos para fazer um relato mais preciso de nossa travessia. Sexta-feira, 14 de agosto. Brisa contínua de nordeste. A jangada navega rapidamente em linha reta. A costa fica 30 léguas na direção oposta ao vento. Nada no horizonte. A intensidade da luz não varia. Tempo bom, ou seja, as nuvens estão bastante altas, são pouco densas e banhadas por uma atmosfera branca, como a prata em fusão. Termômetro, 32 graus. Ao meio-dia, Hans prepara um anzol na ponta de uma corda. Sua isca é um pedacinho de carne que joga no mar. Durante 2 horas não pega nada. As águas são desabitadas? Não, uma sacudidela. Hans puxa a linha e traz um peixe que se debate com vigor. Um peixe! Exclamou meu tio. É um esturjão. Grito por minha vez. Um esturjão pequeno. O professor observa o animal com atenção e não compartilha minha opinião. O peixe tem a cabeça chata, arredondada, e a parte anterior do corpo coberta de placas ossudas. Não tem dentes. As nadadeiras peitorais, bastante desenvolvidas, estão ajustadas em seu corpo desprovido de cauda. O animal pertence realmente à ordem em que os naturalistas classificaram o esturjão, mas este dele difere por características muito essenciais. Meu tio não estava enganado, pois, após um rápido exame, diz: o peixe pertence a uma família extinta há séculos, cujos traços fósseis são encontrados apenas em terreno devoniano. Como então conseguimos pegar vivo um dos habitantes dos mares da era primária? Eu disse. Pegamos, responde o professor, continuando suas observações. Veja os peixes fósseis, não têm qualquer semelhança com as espécies atuais. Ora, agarrar um desses seres vivos é uma verdadeira felicidade para o naturalista. Mas a que família pertence, tio? A ordem dos ganoides, família dos cefalópodes, gênero. Qual? Julgaria que o gênero dos prerígios, mas este tem uma particularidade que, disse, é encontrada nos peixes de águas subterrâneas. Qual? É cego, meu filho. Cego. Não somente cego, como absolutamente não tem órgão da visão. Olho.
Nada mais verdadeiro, mas também talvez se trate de um caso especial. Colocamos nova isca e jogamos a linha. Com certeza, este oceano é muito piscoso, pois em 2 horas pegamos uma grande quantidade de pterídeos, assim como peixes pertencentes a uma família também extinta já, os dipterídeos, cujo gênero meu tio, porém, não consegue reconhecer. Nenhum deles tem órgão da visão. Aquela pescaria inesperada é ótima para completarmos nossas provisões. Desta forma, parece certo, aquele mar só encerra espécies fósseis, onde os peixes e os répteis são ainda mais perfeitos por ser sua criação mais antiga. Talvez ainda cheguemos a encontrar alguns daqueles sáurios que a ciência soube reconstituir com um pouco de ossos e cartilagens. Tomo a luneta e perscruto o mar. Deserto. Talvez ainda estejamos próximos demais das costas. Olho para cima, porque alguns daqueles pássaros, reconstruídos pelo imortal Cuvier, não estariam batendo asas nas pesadas camadas atmosféricas. Os peixes constituíram uma alimentação mais que suficiente para eles. Observo o espaço, mas os ares estão vazios, quanto às margens. Minha imaginação, contudo, transporta-me para as maravilhas hipóteses da paleontologia. Sonho acordado. Acredito ver na superfície das águas enormes querzitas, tartarugas antediluvianas parecidas com ilhotas flutuantes. Nas praias sombrias passam os grandes mamíferos dos primeiros dias, o Liptorium, encontrado nas cavernas do Brasil, o Meritorium, procedente das regiões glaciais da Sibéria, mais além, o Pachyderme Lophiodon, tapir gigantesco, esconde-se atrás das rochas, pronto para disputar sua presa com o Anoplotherium, animal estranho que tem algo do rinoceronte, do cavalo, do hipopótamo e do camelo, como se o Criador, apressado demais às primeiras horas do mundo, houvesse reunido vários animais num só. O mastodonte, gigante, faz sua tromba girar e tritura sob suas presas os rochedos das margens, enquanto o Megatherium, escorado por suas patas enormes, escava a terra, provocando com seus rugidos o eco dos granitos sonoros. Mais acima, o Protopteco, primeiro macaco surgido na superfície do globo, escala os picos íngremes. Ainda mais acima, o Pterodátilo. Nas últimas camadas, imensos pássaros, mais fortes que a ema, maiores que o avestruz, desfraldam suas asas enormes e alcançam com a cabeça a parede da abóbora granítica. Todo esse mundo fóssil renasce na minha imaginação. Remonto às eras bíblicas da criação, muito antes do nascimento do homem, quando a terra incompleta não lhe bastaria. Meu sonho precede, então, o surgimento dos seres animados, e, finalmente, os peixes, os crustáceos, os moluscos e os articulados. Os zoófitos do período de transição retornam, por sua vez, ao nada. Toda a vida na Terra resume-se, enfim, e meu coração é o único a bater no mundo desabitado. Não há mais estações, não há mais clima. O calor próprio do globo aumenta incessantemente e neutraliza o do astro radioso. A vegetação excede-se. Passo como uma sombra entre fetos arborescentes, pisando com passadas incertas as margas irisadas e os grés sarapitandos do solo, e florzinhas e um capim rasteiro. Apoio-me no tronco de imensas coníferas, deito-me à sombra de estenófilos, asterófilos e licopódios de 100 pés de altura.
Os séculos passam-se como dias, remontam a sequência de transformação terrestres. As plantas desaparecem, as rochas graníticas perdem sua pureza, o estado líquido começa a substituir o estado sólido sob a ação de um calor mais intenso. As águas correm na superfície do globo, fervem, volatilizam-se, os vapores envolvem a terra, que pouco a pouco formam apenas uma massa gasosa, vermelho esbranquiçada, do tamanho do Sol e tão brilhante como ele. No centro dessa nebulosa, 1.400 vezes mais considerável que o globo que formará um dia, sou levado pelos espaços planetários. Meu corpo sutiliza-se, sublima-se e mistura-se como um átomo imponderável aos vapores imensos que traçam sua órbita inflamada no infinito. Que sonho! Para onde me leva? Minha mão febril lança no papel seus detalhes mais estranhos. Esqueci tudo. O professor, o guia, a jangada. Minha mente foi possuída por uma alucinação. O que há com você? Pergunta meu tio. Um apontamento aqui, como o Júlio Verne era criativo. Que escritor de ficção. Como era criativo. Meus olhos abertos encaram-no sem enxergá-lo. Cuidado, Axel, você vai cair no mar, disse meu tio. Ao mesmo tempo, sinto que a mão de Hans, nosso guia, me agarra com vigor. Não fosse ele dominado pelo meu sonho, teria me precipitado nas ondas. Será que está ficando louco? Grita meu tio. O que houve? Eu digo finalmente, voltando a mim. Você está doente, filho? Não, tive uma alucinação, meu tio, mas passou, está tudo bem agora. Sim, boa brisa, ótimo mar. Navegamos rapidamente e, se não me engano, não tardaremos a atracar, disse meu tio. A essas palavras, ergo-me confuso, consulto o horizonte, mas a linha da água continua confundindo-se com a linha das nuvens. Sábado, 15 de agosto. O mar conserva sua uniformidade monótona. Nenhuma terra à vista. O horizonte parece excessivamente longe. Minha cabeça ainda está pesada pela violência de meu sonho. Meu tio não sonhou, mas está de mau humor. Perscruta todos os pontos do espaço com sua luneta e cruza os braços com um ar enfadado. Noto que o professor Lindenbrook tende a voltar a ser o homem impaciente do passado e anoto o fato em meu diário. Foi preciso o perigo dos meus sofrimentos para arrancar-lhe uma faísca de humanidade, mas desde minha cura, a natureza do meu tio voltou a dominar-lhe. E, no entanto, por que se exaltar? A viagem não está acontecendo nas circunstâncias mais favoráveis? A jangada não navega com uma rapidez maravilhosa? O senhor está preocupado, meu tio? Digo, vendo-o levar muitas vezes a luneta ao olho. Preocupado, não. Então, está impaciente. Qualquer um ficaria impaciente por bem menos, Axel. Mas estamos navegando com muita rapidez, meu tio. E daí? Não é a velocidade que é pouca, é o mar que é grande demais. Lembro-me então de que, antes de partirmos, o professor avaliara o comprimento daquele oceano subterrâneo em 30 léguas. Já percorremos 3 vezes essa distância e as margens do sul ainda não apareciam. Não estamos descendo, torna o professor. Tudo isso é tempo perdido, pois, em suma, não vim até tão longe para passear de barco num lago. Ele chama a travessia de passeio de barco e o mar de lago. Mas, digo, seguimos o caminho indicado por Saknussemm. É este o problema. Seguirmos o caminho? Será que Saknussemm encontrou esta extensão de água? Será que a atravessou? O riacho que nos serviu de guia não fez com que nos perdêssemos completamente? Em todo caso, não devemos lamentar ter vindo até aqui. O espetáculo é magnífico e não é o problema de ver. Propus que alcançássemos um objetivo e quero alcançá-lo. Não fique só falando em admirar. Calo-me e deixo o professor
roer seus lábios de impaciência. Às 6 da tarde, Hans reclama seu pagamento e o professor passa-lhe os 3 risdales. Domingo, 16 de agosto. Nada de novo, mesmo tempo, mesmo vento. O vento tende a aumentar. Meu primeiro cuidado ao acordar é constatar a intensidade da luz. Continuo temendo que o fenômeno elétrico escureça e depois se apague. Nada disso acontece. A sombra da jangada desenha-se claramente na superfície das ondas. Realmente o mar é infinito. Deve ter a largura do Mediterrâneo ou mesmo do Oceano Atlântico. Por que não? Meu tio faz várias sondagens, amarra uma das picaretas mais pesadas à ponta de uma corda que deixa submergir 200 braças. Não há fundo. Temos muita dificuldade em içar nossa sonda. Quando a picareta volta, enfim, a bordo, Hans mostra-nos marcas bem nítidas em sua superfície. Seria o caso de dizer que o pedaço de ferro esteve imprensado entre 2 corpos duros. Olha, meu tio, para o caçador interrogativo. Cinder, diz ele. Não entendo. Volto-me o olhar para meu tio, inteiramente absorto em suas reflexões. Não acho que vale a pena perturbá-lo. Retorno a olhar ao islandês, que, abrindo e fechando a boca várias vezes, consegue fazer com que eu compreenda o que quis dizer. Dentes. Dentes. Digo estupefato, considerando a barra de ferro com mais atenção. Sim, a marca incrustada no metal é realmente de dentes. Os maxilares a que pertencem devem ter uma força prodigiosa. Estariam monstros das espécies perdidas, agitados sob a camada profunda destas águas, mais vorazes que um tubarão, mais temíveis do que uma baleia. Não consigo desviar os olhos daquela barra de ferro meio corroída. Meu sonho da noite passada vai tornar-se realidade, meu Deus, pensei. Esses pensamentos agitavam-me durante todo o dia. Minha imaginação só se acalma num sono de poucas horas. Segunda-feira, 17 de agosto. Tento lembrar-me dos instintos próprios dos animais antediluvianos da era secundária que, sucedendo os moluscos, os crustáceos e os peixes, precederam o surgimento dos mamíferos do globo. O mundo, então, pertencia aos répteis, que reinavam senhores nos mares jurássicos. A natureza atribuíra-lhes uma organização das mais completas. Que estrutura gigantesca, que força prodigiosa! Os atuais sáurios, os jacarés e os crocodilos, mesmo os maiores e mais temíveis, não passam de reduções enfraquecidas de seus ancestrais das primeiras eras. A evocação de tais monstros provoca-me arrepios. Nenhum ser humano jamais os viu vivos. Apareceram na Terra 1000 séculos antes do homem, mas suas ossadas fósseis descobertas naquele calcário argiloso, denominado Lias pelos ingleses, permitiram que se os reconstituíssem anatomicamente e se reconhecesse sua colossal conformação. Vi no Museu de Hamburgo, eu vi o esqueleto de um desses sáurios, que media 30 pés de comprimento. Seria o meu destino, eu, um habitante da Terra, encontrar-me cara a cara com os representantes de uma família antediluviana? Não, impossível. No entanto, a marca dos dentes na picareta, fortes, está gravada na barra de ferro, e através dela reconheço que os dentes são cônicos, como os de um crocodilo. Meus olhos fixam o mar em torno, com terror. Temo ver um dos habitantes das cavernas submarinas saltar. Suponho que o professor Lindenbrook compartilha minhas ideias e até meu temor, pois, após ter examinado a picareta, examina o oceano com os olhos arregalados. Aos diabos, digo a mim mesmo, essa sua ideia de sondar
Deve ter perturbado o descanso de algum animal e ainda poderemos ser atacados no meio do caminho. Dou uma olhada nas armas para assegurar-me de que estão em bom estado. Meu tio percebe e aprova-me com um gesto. Grandes agitações na superfície das ondas indicam o distúrbio de camadas distantes. O perigo aproxima-se. Todo cuidado é pouco. Terça-feira, 18 de agosto. Chega a noite, ou melhor, o momento em que o sono pesa sobre as pálpebras, pois não há noite nesse oceano, e a luz implacável cansa obstinadamente nossos olhos, como se navegássemos sob o sol dos mares árticos. Hans está ao leme. Adormeço durante sua guarda. 2 horas depois, sou despertado por um terrível abalo. A jangada foi erguida para além das ondas com uma força indescritível e jogada a 20 toesas. O que aconteceu? Gritou meu tio. Abordamos. Hans aponta uma massa escura que se ergue e abaixa a uma distância de 100 toesas. Olho e exclamo. É um marsuíno colossal. Sim, replica meu tio, e eis agora um lagarto do mar de tamanho incomum. E mais além um crocodilo monstruoso, de uns 15 metros. Olho e vejo um maxilar imenso e fileiras de dentes. Ah, desapareceu! Uma baleia! Grita então o professor. Estou vendo suas enormes nadadeiras. Vejo o ar e a água que agita com seus respiradouros. A jangada foi erguida para além das ondas. De fato, 2 colunas líquidas erguem-se a uma altura imensa, acima do nível do mar. Ficamos surpresos, apavorados, com medo, estupefatos, diante do rebanho de monstros marinhos. Tem dimensões sobrenaturais, e o menor deles seria capaz de partir a jangada com uma dentada apenas. Hans quer mudar de direção para fugir a essa proximidade perigosa com os monstros, mas do outro lado também vê inimigos não menos perigosos. Uma tartaruga de 40 pés de largura e uma serpente de 30 metros de comprimento que espicha sua cabeça enorme acima das ondas. Impossível fugir. Os répteis aproximam-se, dão voltas em torno da jangada numa velocidade que jamais seria igualada por comboios a toda velocidade. Desenham círculos concêntricos ao nosso redor. Peguei minha carabina, mas que efeito podem ter as balas no corpo daqueles seres gigantescos e ainda com escamas? Estamos mudos de medo. Estão aproximando-se, de um lado o crocodilo, do outro a serpente gigante. O resto do rebanho marinho desapareceu. Estou prestes a atirar. Hans me detém com um sinal. Os 2 monstros passam a 50 toesas da embarcação e precipitam-se um sobre o outro. Sua fúria impediu que nos vissem. O combate aconteceu a 100 toesas da jangada. Vemos claramente os 2 monstros atracando-se ferozmente. Mas então parece-me que os outros animais estão chegando para participar da luta. O marsuíno, a baleia, o lagarto, a tartaruga, entrevejo-os todo o tempo. Mostro-os ao islandês que balança a cabeça numa negação. Tiva, diz. O quê? Apenas 2. Ele pretende que apenas 2 animais estão ali. Ele tem razão, confirma meu tio, que não tira a luneta do olho. Essa não. Sim, um dos monstros tem focinho de marsuíno, cabeça de lagarto e dente de crocodilo. Foi isso o que nos enganou. É o réptil antediluviano mais terrível, o ictitossauro. E o outro? O outro é uma serpente escondida na carapaça de uma tartaruga, meu filho. Terrível inimigo do primeiro, o preliossauro. Hans tinha e meu tio tinha razão. Apenas 2 monstros tumultuavam a superfície do mar, e tenho diante dos
olhos 2 répteis dos oceanos primitivos. Vejo o olho sanguinolento do ictiosauro, do tamanho da cabeça de um homem. O olho, apenas o olho, do tamanho da cabeça de um homem. A natureza dotou de um aparelho de óptica de grande poder, capaz de resistir à pressão das camadas de água nas profundezas que habita. Foi denominado com propriedade de baleia dos sáureos, pois tem sua velocidade e tamanho. Não mede menos de 100 pés, e consigo avaliar seu tamanho quando as nadadeiras verticais de sua cauda aparecem sobre as ondas. Sua mandíbula é enorme e, de acordo com os naturalistas, tem pelo menos 182 dentes. O plesiosauro, serpente de tronco cilíndrico, cauda curta, tem as patas dispostas em forma de galhos. Seu corpo é inteiramente coberto por uma carapaça e seu pescoço, flexível como o de um cisne, ergue-se 30 pés acima das águas. Os animais atacam-se com uma fúria indescritível. Erguem montanhas líquidas que refluem até a jangada. Parece que vamos naufragar a qualquer momento. Ouvimos assobios de prodigiosa intensidade. Os 2 animais estreitam-se. Não consigo mais distinguir um do outro. Temos tudo a temer da ira do vencedor. Passam-se 1-2 horas. A luta continua encarniçada. Os combatentes, ora aproximam-se, ora afastam-se da jangada. Permanecemos imóveis, prontos para atirar. De repente, o ictiosauro e o plesiosauro desaparecem, sulcando um verdadeiro maelstrom nas ondas. Passam-se vários minutos. Será que foram terminar o combate nas profundezas do mar? De repente aparece uma cabeça enorme, a do plesiosauro. O monstro está mortalmente ferido. Já não vejo sua imensa carapaça. Apenas seu longo pescoço ergue-se, cai e volta a erguer-se. Inclina-se, fustiga as ondas como um chicote gigantesco e torce-se como um verme cortado. A água espirra a uma distância considerável, cega-nos, mas logo termina a agonia do réptil. Seus movimentos reduzem-se, suas contorções acalmam-se e aquele longo pedaço de serpente estende-se como uma massa inerte nas ondas já tranquilas. Quanto ao ictiosauro, voltou à sua caverna submarina ou vai reaparecer na superfície do mar. Quarta-feira, 19 de agosto. Felizmente, o vento que sopra com força permite-nos fugir rapidamente do palco da luta. Hans continua ao leme. Meu tio, arrancando de suas ideias absorventes pelos incidentes do combate, volta à sua impaciente contemplação do mar. A viagem retoma sua uniformidade monótona, que não faço a menor questão de interromper devido aos perigos de ordem. Quinta-feira, 20 de agosto. Brisa norte-nordeste pouco uniforme. Temperatura alta. Navegamos a uma velocidade de 3,5 léguas por hora. Ao meio-dia ouvimos um ruído à distância. Atento-me a anotar o fato sem conseguir explicá-lo. É um mugido contínuo. Há, ao longe, diz o professor, algum rochedo ou alguma ilhota contra a qual o mar se quebra. Hans sobre a ponta do mastro, mas não enxerga qualquer escolho. O mar é uniforme até a linha do horizonte. Passam-se mais 3 horas. Os mugidos parecem proceder de uma queda de água distante. Observe isso ao meu tio, que abana a cabeça. No entanto, estou convencido de que não me engano. Estaríamos correndo em direção à catarata que nos precipitaria num abismo? É possível que essa forma de descida agrade ao professor, já que se aproxima da vertical, mas quanto a mim, de forma alguma. Em todo caso, deve haver a algumas léguas na direção do vento algum fenômeno ruidoso, pois agora ouvimos mugidos de grande violência. Vem do céu ou do oceano?
Levanto a vista para os vapores suspensos na atmosfera e tento sondar suas profundidades. O céu está tranquilo, as nuvens bem altas na abóbada parecem imóveis e perdem-se na intensa irradiação de luz. A razão do fenômeno deve ser outra. Perscruto, então, o horizonte claro, sem qualquer bruma. Seu aspecto não mudou. Contudo, se o ruído provém de uma queda, de uma catarata, se todo aquele oceano se precipita numa bacia inferior, se aqueles mugidos são produzidos por uma massa de água que cai, a corrente deve ativar-se e sua velocidade crescente pode fornecer-me a medida do perigo que nos ameaça. Consulto a corrente. Nada. A garrafa vazia que jogo no mar flutua na direção do vento. Por volta das 4 horas, Hans levanta-se, escala o mastro e sobe a sua ponta. Dali seu olhar percorre o círculo descrito pelo oceano diante da jangada e detém-se num ponto. Seu rosto não exprime qualquer surpresa, mas seu olhar fixa-se. Ele viu algo, comentou meu tio. Acho que sim, tio. Hans desce e, estendendo o braço para o sul, diz: Der Neri. Ali? Pergunta meu tio. E pegando sua luneta, examina atentamente por um minuto, que me parece uma eternidade. Sim, sim, exclama. O que o senhor está vendo, tio? Um feixe imenso, acima das ondas. Mais um animal marinho? Talvez, filho. Então, rumores para o oeste, pois não dá para prever o que pode nos acontecer se depararmos com um monstro antediluviano. Deixemos como está, responde meu tio. Volto-me para Hans, que segura seu leme com um rigor inflexível. No entanto, se da distância que nos separa desse animal, distância que devemos estimar em pelo menos 12 léguas, dá para ver a coluna de água que suas nadadeiras levantam, deve ser de um tamanho sobrenatural. Uns 100 metros, talvez. Fugir seria submeter-se às leis da mais vulgar prudência no momento. Mas não viemos até aqui para ser prudentes. Prosseguimos. Quanto mais nos aproximávamos, mais cresce o feixe. Que monstro pode se encher de tamanha quantidade de água e expulsá-la assim, ininterruptamente? Perguntei. Às 8 da noite, estamos a menos de 2 léguas dele. Seu corpo escuro, enorme, acidentado, estende-se pelo mar como uma ilhota. Seria ilusão, pavor? Seu comprimento parece ultrapassar 1000 toesas. Que cetáceo seria esse que nem os Cuviers, nem os Blumenbach previram? Está imóvel e como que adormecido. O mar não parece conseguir erguê-lo. São as vagas que o ondulam em seus flancos. A coluna de água projetada a uma altura de 500 pés volta a cair em forma de chuva com um barulho ensurdecedor. Corremos, insensatos, em direção àquela massa poderosa que corresponde a mais de 100 baleias. O terror toma conta de mim. Não quero prosseguir, meu tio. Cortarei, se necessário for, a hidraça da vela. Revolto-me contra o professor, que não me responde. De repente, Hans levanta-se, apontando o local ameaçador. Rommel, diz. Uma ilha. É uma ilha, exclama meu tio. Uma ilha, digo por minha vez, dando de ombros. É claro, responde o professor numa grande gargalhada. E essa coluna de água, que seria? Um geyser, diz Hans. Claro, geyser, é a resposta de meu tio. Um geyser semelhante ao da Islândia. A princípio, não admito ter me enganado tão grosseiramente. Foi ridículo. Confundir uma ilha com um monstro marinho foi demais. Mas constato as evidências e devo finalmente admitir meu erro.
não passa de um fenômeno natural, um geyser. À medida que nos aproximamos, as dimensões do feixe líquido tornam-se grandiosas. A ilhota é extremamente parecida com um imenso cetáceo, cuja cabeça domina as ondas a uma altura de 10 toesas. O geyser, termo que os islandeses pronunciam e que significa furor, ergue-se majestosamente em sua extremidade. Por vezes estouram detonações surdas e o jato enorme, enraivecido, sacode seu penacho de vapores, saltando até a primeira camada de nuvens. Só não é rodeado por fontes quentes ou fumaça, e todo o poder vulcânico resume-se nele. Os raios da luz elétrica misturam-se a esse feixe ofuscante em que cada gota contém todos os matizes do prisma. Abordemos, comanda o professor. É preciso, porém, evitar com cuidado aquela tromba d'água, que afundaria a jangada num instante. Manobrando com habilidade, Hans nos conduz à extremidade da ilhota. Salto para a rocha. Meu tio acompanha-me a passos rápidos, enquanto o caçador permanece em seu posto, como um homem acima de seus assombros. Caminhamos num granito misturado a tufo silencioso. O solo estremece aos nossos pés, como os flancos de uma caldeira onde se torcem vapores superaquecidos. Queima. Chegamos a uma pequena bacia central, de onde se ergue o geyser. Mergulhado o termômetro na água, que corre fervente, e ele marca um calor de 163 graus. Assim, essa água sai de um centro ardente, o que contradiz singularmente as teorias do professor Lindenbrook. Não consigo evitar um comentário. O que isso prova contra a minha doutrina? Replica meu tio. Nada, digo num tom seco, percebendo que estou diante de uma teimosia a toda prova. Meu tio, claro. No entanto, sou obrigado a confessar que estamos sendo singularmente favorecidos até aqui e que, por uma razão qualquer, a viagem está acontecendo em condições especiais de temperatura. Mas parece-me evidente que, mais dia menos dia, chegaremos àquelas regiões onde o calor central atinge os seus limites máximos e ultrapassa todas as graduações dos termômetros. É isso o que veremos. É a palavra final do professor que, após ter batizado aquela ilhota vulcânica com o nome do sobrinho, dá o sinal de embarque. Ainda fico contemplando o geyser por alguns minutos. Constato que, em seus acessos, os jatos são irregulares, que por vezes diminuem de intensidade e depois recomeçam com novo vigor e que atribuo as variações de pressão dos vapores acumulados em seu reservatório. Finalmente partimos, contornando as rochas muito escarpadas do sul. Hans aproveitou a parada para consertar alguns problemas da jangada. Antes de largar, procedo a algumas observações para calcular a distância percorrida e anoto-as em um diário. em meu diário. Transpusemos 270 léguas de mar desde Porto Grauben e estamos a 620 léguas da Islândia sobre a Inglaterra. Sexta-feira, 21 de agosto. No dia seguinte, o magnífico geyser desaparece. O vento, que aumentara, afastou-nos rapidamente da ilhota Axel. Os mugidos apagaram-se aos poucos. O tempo, por assim dizer, vai mudar em breve. A atmosfera está carregando-se de vapores que contêm a eletricidade formada pela evaporação das águas salinas. As nuvens baixam sensivelmente e assumem um matiz uniformemente esverdeado. Os raios elétricos mal conseguem atravessar a cortina opaca que desceu sobre o palco onde vai acontecer o drama das tempestades. Sinto-me particularmente impressionado com toda criatura diante da aproximação de um cataclismo. Os cúmulos amontoados ao sul apresentam um aspecto sinistro. Tem aquela aparência impiedosa
que sempre observei no início das tempestades. O ar está pesado, o mar calmo. Ao longe, as nuvens parecem grandes bolas de algodão amontoadas em desordem pitoresca. Enchem-se aos poucos, perdendo em número o que ganham em tamanho. São tão pesadas que não conseguem se destacar no horizonte. Ao sopro das correntes elevadas, gradualmente fundem-se, escurecem e logo apresentam uma única camada de aspecto temível. Por vezes, um novelo de vapores ainda iluminado salta sobre esse tapete esverdeado, acinzentado, e logo vai perder-se na massa opaca. É evidente que a atmosfera está saturada de fluido do qual estou impregnado. Meus cabelos eriçam-se, como nas proximidades de uma máquina elétrica. Tenho a impressão de que, se meus companheiros me tocassem nesse momento, levariam um choque violento. Às 10 horas da manhã, os sintomas da tempestade são mais nítidos. Seria possível dizer que o vento está enfraquecendo para tomar fôlego. O céu parece um odre imenso no qual os furacões se acumulam. Não quero acreditar nas ameaças do céu e, no entanto, não posso evitar dizer: vamos ter um tempo horrível, meu tio. O professor não responde. Está com um humor horroroso por ver o oceano prolongar-se indefinidamente diante de seus olhos. Vamos ter tempestade, digo, estendendo a mão para o horizonte. As nuvens estão baixando sobre o mar como que para esmagá-lo. Silêncio geral. O vento cala-se, a natureza parece uma morta que não respira mais. No mastro, onde já vejo aparecer um leve fogo de Santelmo, a vela frouxa cai, formando pesadas dobras. A jangada está imóvel no meio de um mar denso, sem ondulações. Se não estamos andando, por que manter essa vela içada, que pode ser nossa perdição ao primeiro choque da tempestade? Disse. É melhor recolhê-la e derrubarmos o mastro. É bem mais prudente. De jeito nenhum, exclamou meu tio, de jeito nenhum. Que o vento nos pegue, que a tempestade nos leve, mas que finalmente eu veja os rochedos de uma margem, mesmo que a jangada se despedace. Não suporto mais navegar nesse mar. Mal terminara sua frase, e já o horizonte sul muda subitamente de aspecto. Os vapores acumulados resolvem-se em água, e o ar, chamado com urgência para preencher os vazios produzidos pela condensação, transforma-se em um furacão que vem dos cantos mais longínquos da caverna. A escuridão aumenta. Mal consigo fazer algumas anotações incompletas. A jangada é erguida, salta, meu tio cai. Arrasto-me até ele. Está bem agarrado ao pé do mastro e parece considerar com prazer o espetáculo dos elementos em fúria. Hans não se mexe. Seus longos cabelos puxados pelo vendaval e voltando a cair em seu rosto imóvel, atribui-lhe uma fisionomia estranha, pois todas as pontas estão cobertas de pequeninos penachos luminosos. Sua máscara, aterrorizada, é a de um homem antediluviano, contemporâneo dos ictissauros e megatérios. O mastro resiste. A vela incha como uma bolha prestes a explodir. A jangada corre, levada por um impulso que não consigo avaliar, mas ainda mais devagar que aquelas gotas de água deslocadas sob ela, cuja rapidez traça linhas retas e nítidas. A vela, digo fazendo sinal para que a recolham. Não, responde meu tio. Ned, murmura Hans, abanando a cabeça com suavidade. Enquanto isso, a chuva forma uma catarata ruidosa diante do horizonte para o qual corremos enlouquecidos. Deixa eu pontuar aqui, eu quis dizer geyser, obviamente. Eu falei geyser, acho que eu falei geyser mais atrás aí, né? Obviamente eu quis dizer geyser, que são aqueles orifícios que nas entranhas da Terra cria aqueles orifícios e a Terra
cospe a água para fora, assim, aquele jato de água. Eu quis dizer geyser. Se eu falei geyser, está errado, porque eles chamam geyser. Eu acho que eu falei geyser aí. Alguns são gay, né? Então eu falei geyser. Desculpe aí se tiver alguém ouvindo. Enquanto isso, a chuva forma uma catarata ruidosa diante do horizonte para o qual corremos enlouquecidos. Mas antes que ela chegue até nós, o véu de nuvens rasga-se, o mar entra em ebulição e a eletricidade produzida por uma ampla operação química que acontece nas camadas superiores entra em ação. Aos estouros do trovão misturam-se os jatos faiscantes do raio. Inúmeros relâmpagos entrecruzam-se no meio das detonações. A massa dos vapores torna-se incandescente. Os granizos que batem no metal de nossas ferramentas e armas parecem luminosos. As ondas revoltas lembram colinas ignívomas, sob as quais se alimenta um fogo interior, cada aresta encimada por uma chama. Meus olhos estão ofuscados pela densidade da luz. Meus tímpanos estouram com o barulho do raio. Tenho de segurar-me ao mastro, como um caniço sob a violência de um furacão. Aqui minhas anotações de viagem tornam-se muito incompletas. Só encontrei algumas observações fugídias, escritas de certa forma maquinalmente, mas em sua precariedade, em sua própria falta de precisão, estão marcadas pela emoção que me dominava, e melhor que minha memória, transmitem o sentimento da situação. Domingo, 23 de agosto. Onde estamos? Sendo levados numa velocidade incomensurável. A noite foi terrível, a tempestade não se acalma. Vivemos num ambiente de barulho de detonações incessantes. Nossos ouvidos doem. Não é possível falarmos um com o outro. Não para de relampejar. Vejo os zigue-zagues retrógrados que, após um jato rápido, voltam de baixo até em cima para bater na abóbada de granito. Será que vai desmoronar? Outros relâmpagos bifurcam-se ou assumem a forma de globos de fogo que estouram como bombas. O ruído, em geral, não parece aumentar. Ultrapassou o limite de intensidade que o ouvido humano pode aguentar e mesmo que todos os depósitos de pólvora do mundo explodissem ao mesmo tempo, não ouviríamos mais do que isso. Há uma emissão contínua de luz na superfície das nuvens. A matéria elétrica desprende-se incessantemente de suas moléculas. É evidente que os princípios gasosos do ar estão alterados. Inúmeras colunas de água erguem-se para a atmosfera e voltam a cair, espumantes. Para onde estamos indo? Meu tio está inteiramente deitado na ponta da jangada. O calor duplicou. Consulta o termômetro e indica o número. Está apagado. Segunda-feira, 24 de agosto. Isso não vai acabar nunca, porque o estado dessa atmosfera tão densa, uma vez modificado, não se tornaria definitivo. Estamos alquebrados de cansaço. Hans, como sempre. A jangada corre invariavelmente para sudeste. Já percorremos mais de 200 léguas desde a nossa saída da ilhota Axel. Ao meio-dia, a violência da tempestade intensifica-se ainda mais. Temos de amarrar solidamente todos os objetos que compõem nosso carregamento. Também nos amarramos. As ondas passam por cima de nossas cabeças. Há 3 dias não conseguimos trocar qualquer palavra. Abrimos a boca, mexemos os lábios, mas não produzimos qualquer som apreciável ao ouvido. Mesmo falando-nos ao ouvido, não conseguimos escutar uns aos outros, tal barulho. Meu tio aproximou-se de mim, articulou algumas palavras. Acho que me disse: estamos perdidos, Axel. Não estou tão certo disso. Decido escrever-lhe o seguinte: recolhamos a vela, tio. Dá-me o seu consentimento com um gesto.
Mal teve tempo de baixar e voltar a levantar a cabeça quando um disco de fogo apareceu à beira da jangada. O mastro e a vela voaram ao mesmo tempo. Vi que subiram a uma altura prodigiosa, como pterodátil, pássaro fantástico dos primeiros séculos. O mastro e a vela voaram ao mesmo tempo. Vi que subiram a uma altura prodigiosa, como o pterodátil, pássaro fantástico dos primeiros séculos. Estamos gelados de medo. A bola, metade branca, metade azulada, do tamanho de uma bomba de 6 polegadas, passeia lentamente, girando numa velocidade surpreendente sobre a corrente do furacão. Ela passa por aqui, por ali, sobe numa das estruturas do barco, pula o saco de provisões, volta a descer um pouco, salta, roça a caixa de explosivos. Horror! Vamos explodir! Não, o disco ofuscante afasta-se. Aproxima-se de Hans, que o encara, de meu tio, que sai correndo de joelhos para evitá-lo, de mim, pálido e trêmulo, sobre o brilho de sua luz e calor. Faz uma pirueta perto de meu pé, que tento tirar e não consigo. Um cheiro de gás nitroso enche a atmosfera, penetra na boca, nos pulmões. Sufoco, porque não consigo retirar meu pé. Está preso na jangada. A queda do globo elétrico imantou todo o ferro que havia a bordo. Os instrumentos, as ferramentas, as armas agitam-se, entrechocando-se, com um tinido agudo. Os pregos de meu sapato aderem a uma placa de ferro engastada na madeira. Não consigo tirar meu pé. Finalmente arranco com um esforço violento no momento em que a bola vai pegá-lo em seu movimento giratório e arrasta-me. Que luz intensa! O globo está explodindo. Estamos cobertos por jatos de chamas. Depois tudo apaga-se. Tive tempo de ver meu tio estendido na jangada. Hans ainda no leme, cuspindo fogo sob a influência da eletricidade que o impregna. Para onde estamos indo? Para onde? Terça-feira, 25 de agosto. Volto a mim após um desmaio prolongado. A tempestade continua. Os relâmpagos parecem uma ninhada de serpentes solta na atmosfera. Continuamos no mar? Sim, numa velocidade incalculável. Passamos sobre a Inglaterra, sobre a Mancha, sobre a França, talvez sobre toda a Europa. Mais um barulho. Sem dúvida, o mar quebrando-se nos rochedos. Mas então, aqui termina o que chamei de diário de bordo. Felizmente, salvo do naufrágio, continuo minha narrativa como antes. Não sei dizer o que aconteceu no choque da jangada com os escolhos da rocha. Senti que caía no mar e se escapei da morte. Se meu corpo não foi despedaçado pelas rochas pontiagudas, foi porque os braços vigorosos de Hans retiraram-me do abismo. O corajoso islandês transportou-me para fora do alcance das ondas, para uma areia ardente, onde me encontrei ao lado do meu tio. Depois voltou aos rochedos, contra os quais batiam vagas furiosas, para salvar alguns restos do naufrágio. Não conseguia falar. Estava alquebrado pelas emoções e pelo cansaço. Precisei de 1 hora para recuperar-me. Enquanto isso, o dilúvio continuava, mas com aquela força que anuncia o fim das tempestades. Algumas rochas sobrepostas ofereceram-nos abrigo das torrentes do céu. Hans preparou alimentos em que não consegui tocar, e todos nós, esgotados por 3 noites de vigília, caímos num sono doloroso. No dia seguinte, o tempo estava magnífico. O céu e o mar haviam se acalmado de comum acordo. Todo vestígio de tempestade desaparecera. Com palavras alegres, meu tio saudou meu despertar. Estava numa alegria terrível. Então, meu filho, dormiu bem? Exclamou meu tio Lindenbrook. Parecia que estávamos na casa da Konigstrage, que eu estava descendo tranquilamente para o de jejum, que eu iria me casar com Grauben naquele mesmo dia. Qual o quê?
Por menos que a tempestade tivesse jogado a jangada para leste, já tínhamos passado sobre a Alemanha, sobre minha querida cidade de Hamburgo, sobre aquela rua onde ficava tudo o que eu mais amava no mundo. Então apenas 40 léguas estavam separando-me dela, mas 40 léguas verticais de um muro de granito e, na realidade, mais de 1000 léguas a transpor. Todas essas dolorosas reflexões atravessavam-me rapidamente a mente antes de eu responder a pergunta de meu tio. E essa agora? Repetiu. Você não quer dizer se dormiu bem, Axel? Muito bem, respondi. Ainda estou quebrado, mas não é nada, tio.